Saudações, conspiradores, iniciando mais uma entrevista fantástica. E hoje, meus amigos, nós estamos com uma das maiores autoridades em mistérios herméticos, ciências herméticas, esoterismo, psicologia, medicina mundiais. Também em Cabalá, gnose, esoterismo renascentista, que é o médico francês Patrick Paul, radicado no Brasil, mas que tem uma série de formações, mestrado, doutorado, livre docência na França, um pesquisador há mais de 50 anos de todas as ciências esotéricas, mas também da ciência convencional, da psicologia, da psiquiatria, enfim. Ele tem um método muito interessante de estudar os sonhos do ponto de vista esotérico e iniciático, e utilizar os sonhos como uma ferramenta para devolver o ser humano ao seu estado original. Ele já esteve conosco falando de Kabbalah, falando do ciclo arturiano, né, dos mistérios do Graal. Então, realmente, para nós é uma grande honra quando o Dr. Patrick Paul participa do nosso programa, porque engrandece e abrilhanta. Eu sugiro a vocês que acompanham essa entrevista que sigam o mesmo conselho que eu dei na entrevista do Nuno Gonçalves, na entrevista do Mendia, que são entrevistas que são mais do que uma entrevista, são aulas, são tsunamis de conhecimento iniciático. Como o Dr. Patrick tem um certo sotaque francês, a gente legendou a entrevista para o conforto de vocês. Assista sem pressa, com um caderninho do lado, anotando, porque as chaves iniciáticas que ele lança nesse pouco mais de meia hora de entrevista são tão importantes, tão grandes, que podem mudar, inclusive, uma existência, um paradigma de vida, se você souber aplicar. Ele também vai falar do seu novo livro sobre esse tema, dos cursos, das formações que ele tem dado aqui no Brasil. Então, realmente, ela está imperdível a entrevista de hoje. Lembro de convidar você para assinar o canal, né? Deixar o joinha, se inscrever no canal, deixar o joinha, acionar o sininho para você sempre ficar atento e avisado de todas as novidades. E também, caso o seu coração assim o deseje, colaborar conosco através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nós temos uma chave Pix, é o equivalente ao nosso Apoia-se, e você pode fazer uma doação para o canal Realidade Fantástica em qualquer valor, porque mantém a nossa missão, que é justamente manter o esoterismo sério e fundamentado através desse canal, que é um dos poucos do Brasil, talvez um dos raros do mundo, que trabalham com esse nível de qualidade que a gente traz para vocês. Então vamos, sem mais delongas, à entrevista do Dr. Patrick Paul. Falando então com Patrick Paul, um dos mais preparados e qualificados dos nossos entrevistados aqui no canal Realidade Fantástica, já nos deu algumas entrevistas e é sem dúvida um cabedal de sabedoria. Hoje falando sobre os sonhos, vamos aprender juntos sobre os mistérios dos sonhos, principalmente do ponto de vista terapêutico. Tudo bem com você, Patrick? Tudo bem, obrigado, Jamil, da convite. A gente que agradece, Patrick. Patrick, eu gostaria de começar te perguntando o que são os sonhos, como você explicaria os sonhos humanos, do teu ponto de vista? O que é essa atividade onírica? É uma pergunta que não é tão simples de responder. Os sonhos, é claro, como a nossa vida existencial, é uma atividade psíquica. A vida existencial é associada com a consciência e os sonhos com o inconsciente. O problema é que na visão moderna tem muitas interpretações dos sonhos. Tem uma dimensão mais associada com o plano existencial puro, hein? Por exemplo, a visão freudiana, os recalques. Hein? Então, vai dar prioridade ao consciente, à vida diurna, existencial. Tem coisas que aparecem de vez em quando à noite como recalques, mas o inconsciente é um lugar fraco, associado com a consciência que é um lugar forte. No inverso, tem outras tradições, religiões, onde você faz uma exploração histórica, você vê que o sonho é o lugar do contato com o divino, com o mundo espiritual, etc. Então, em realidade, os sonhos dependem muito do nível de realidade do sonhador ou do terapeuta, do psicólogo. Para usar uma metáfora, tem tantos sonhos que graus na escada de Jacob. Tem diferentes níveis e, de facto, cada um vai ter uma interpretação associada com um certo grau dessa escada. Porque vem de sair um livro, Os Sérios Sonhos, nas edições Paulus, 550 páginas, onde eu estou tentando explicitar um pouco todos esses questionamentos
associado com o sonho, consciente ou inconsciente. Estou trabalhando tanto no plano pessoal, com sonhos. Eu tenho mais de 1.500 sonhos escritos. E eu trabalho com pacientes, eu trabalho com grupos sobre a interpretação dos sonhos. Então, o conteúdo que eu estou oferecendo nesse livro, nas formações que eu estou a propor, é uma experiência de milhares de interpretação dos sonhos. Então, uma das primeiras perguntas que eu estou fazendo em ligação com a interpretação para uma pessoa, que é essa pergunta mesmo, Deus, depois da queda do Adão, na Bíblia, na Gênesis, Deus pergunta, Adão, onde você está? Então, se ele pergunta isso, carrega duas dimensões. Uma que é essa de onde, o lugar. Então, se tem uma pergunta que tem diferentes lugares, senão não seria nenhuma pergunta. Então, tem diferentes níveis de realidade. Essa é uma palavra mais acadêmica. Ou tem diferentes mundos. Essa é uma palavra mais tradicional. Então, somos associados com diferentes mundos, alguns conscientes, outros inconscientes, escondidas, que nos esquecemos, etc. Com razão. Tem a questão de onde você está, a questão do ser. É por isso que, por exemplo, esse livro chama O Ser e os Sonhos. Porque o estar, o sendo, é o particípio presente do verbo ser. Então, significa que em cada lugar tem um certo sendo, um certo nível da identidade do ser. Então, temos uma realidade biológica, uma identidade egoica, mas também temos uma identidade espiritual ou divina. Então, isso depende de cada lugar. E o lugar depende da jornada interior. Então, menos tem jornada, mais somos identificados com o mundo exterior, mais tem uma jornada interior, mais temos acesso à revelação interior, que é um dos sentidos profundos da busca espiritual. Perfeito, Patrick. Isso é maravilhoso. A gente vai falar bastante do teu livro ainda, né? Que é uma obra-prima, pessoal. Vocês têm que adquirir, principalmente todos aqueles que se interessam e pretendem estudar os sonhos, né? Mas antes disso, Patrick, como é que você utiliza os sonhos terapeuticamente, de acordo com a tua técnica própria? Como é que eles se tornam instrumentos para uma terapia, né? Inclusive até possivelmente de cura. Terapia e cura são conceitos para mim, né? Cada um tem, claro, os seus próprios usos de palavras, mas terapia e cura são conceitos muito diferentes. Então, tem uma dimensão que é associada com cuidado, uma outra que é com a cura. Por exemplo, tem a cura do rei pescador, que não é um cuidado, né? Para usar, por exemplo, Perceval, na tradição dos cavaleiros. A cura é, em realidade, a volta na direção da origem divina, né? A cura é o equivalente da Rubedon na alquimia, etc. O cuidado é mais uma dimensão terapêutica. Então, em realidade, dentro dos sonhos, temos diferentes graduações que vão aparecer pouco a pouco nessa jornada que eu falei. Em primeiro lugar, sim, os sonhos são associados com uma terapia. O que é a terapia? É o ser humano existencial, que, como muitas vezes, tem um certo sofrimento físico ou psicológico, e que quer melhorar esse sofrimento. Então, o cuidado, a terapia, tenta de melhorar isso. Esse processo, por exemplo, é muito oferecido com todas as pessoas, que sejam os médicos, os psicólogos, etc., os psicanalistas, que trabalham com a psique e que tentam, com a ajuda dos sonhos, ajudar uma pessoa. Mas essa visão ela é totalmente exotérica, que não é um julgamento de valor, hein, nem mesmo uma crítica, porque é só exotérico, porque toda a orientação é associada com o lado de fora, ou um pouco do lado de dentro, porque em geral o processo da terapia é associado com problemas externos, né? Eu tenho problema com meus pais, com meu trabalho, com minha mulher, o meu marido, meus filhos, meus amigos. Bom. Então, como tentar melhorar isso é exterior, né? Como tentar melhorar meus relacionamentos, a visão que eu tenho dessas pessoas, não sei. Então, é do lado de fora. Você vai um pouco, claro, no lado de dentro, que é o sonho, sabe, consciente, então, do interior, quais são os condicionamentos, as representações, etc., que você tem sobre o trabalho, o casamento, os filhos. Então, bom,
a visão psicológica ou psicanalítica trabalha sobre essa articulação entre dentro fraco e fora forte. Mas nas tradições, e quando você continua nesse processo da jornada, por exemplo, em alquímico, se fala da níquido, você encontra suas próprias trevas e você tenta esclarecer pouco tudo isso, né? Mas tem fenômeno que todas as tradições descrevem, segundo morte e segundo nascimento, que não tem nada a ver com a morte física. E entre aspas, uma morte psíquica, um renascimento psíquico. Esse processo, por exemplo, Platão trabalhava muito sobre essa questão. Não é terapêutico, é maiêutico. Maiêutico significa ajudar uma pessoa a nascer para ela mesma. Por exemplo, a questão do self de Jung é o processo maiêutico. Qual é o processo da individuação? Quem você é do jeito verdadeiro? E, em realidade, nós não sabemos quem nós somos. Então, se temos uma resposta possível, ela vem do inconsciente. Então, ela vem de uma certa revelação interior, que se chama segundo nascimento e abertura aos mundos espirituais. Esse processo de segundo nascimento, que carrega a questão da alquimia do albedo, por exemplo, que é a reentrada no mundo da luz, em realidade é o contraponto da questão da queda, da Gênese, por exemplo. Quando, no momento da queda, da tentação e da queda, o Adão vai sair do paraíso, né, e que ele vai a colocar uma folha de figueira, que é uma roupa, um véu, na realidade, nas suas potências vitais, e a vida é associada com a luz. E, de facto, essa queda, em primeiro lugar, é um velamento da luz espiritual, da luz paradisíaca. E o segundo velamento vai estar a roupa de pele, que Deus vai criar com o corpo físico mesmo. Então somos duplamente velados, em ligação com o mundo espiritual e interior. E a questão do segundo nascimento é como desvelar esse lugar que até esse momento estava proibido. No texto da Gênesis, por exemplo, tem os querubins com espadas flamejantes que proíbem a entrada, a volta nesse lugar. O Adão ele é jogado fora na direção do Ocidente. Então, toda a busca interior, na realidade, é voltar do Ocidente na direção do Oriente do Ser. E os sonhos vão mostrar essa jornada interior, vão mostrar paisagens da alma que vão pouco a pouco ir na direção do Oriente Médio ou do Extremo Oriente do Ser, com aparições de paisagens específicos, etc. Pessoas do Oriente Médio, ou da pessoa da Índia, ou da China, ou do Japão, tudo isso, essa viagem na direção do leste, do extremo leste, que é um desvelamento da luz. E o leste é o lugar de onde vai nascer a luz. Então, esse processo é um processo de contraponto a essa questão da queda, né, e da escuridão da alma no plano só-existencial. A questão da queda é essa. Então, o consciente e o inconsciente carregam essa ambivalência o tempo todo. Né? O consciente, em realidade, é a finalização da queda, que permite a entrada na alma no mundo físico. E nesse lugar, a consciência é associada, sem um julgamento de valor, com a língua da serpente, que a consciência vai sempre fazer a diferenciação entre uma coisa e uma outra. Então, posso fazer a diferenciação entre a tela, a imagem de você na tela, a minha própria imagem na tela, etc. Então, essa capacidade de diferenciação, que é associada com a consciência, separa as coisas entre elas para ter um entendimento, uma inteligibilidade, um conhecimento associado com isso. Mas no universo, o inconsciente, ele unifica o que a consciência separa. Então, na oposição à língua da serpente, os sonhos manifestam uma outra língua que, na tradição, é chamada de língua dos pássaros. São Francisco, que fala com os pássaros, e que ele conhece essa língua inconsciente. Essa língua inconsciente é natural, nunca foi aprendida. É a língua que antes da Torre de Babel, por exemplo. E essa língua unifica, porque os sonhos são sempre uma língua simbólica. Simbolen significa reunificar duas partes que foram separadas. Né? A etimologia mesmo, simbolen, grego antigo, né? É uma pedra, uma cerâmica que foi cortada em dois,
e que você consegue reunificar. Essa é a palavra símbolo mesmo. Então, a língua simbólica reunifica duas dimensões separadas. O que são essas duas dimensões? É uma que é do lado da consciência e da queda, e a outra que é do lado do inconsciente e da parte de luz dentro de nós, do mundo espiritual. Então, em realidade, os sonhos ele carrega essa articulação entre as duas partes de nós que foram separadas no plano da queda. É por isso que ele tem tanta importância na busca espiritual. E esse processo, como eu falei, é um jeito inicial maiútico, porque, em primeiro lugar, precisa nascer para si mesmo, tem esse processo interior de revelação. O inconsciente é um lugar que não é vazio, ele é cheio de tudo. Ele é cheio de inteligência, ele é cheio de informações, mas que nós não conseguimos captar, perceber, né, porque a consciência proíbe essa possibilidade. Por isso que a consciência, dormindo nos sonhos, essa possibilidade se reacorda um pouco. Né? A questão é que muitas vezes nós esquecemos nossos sonhos, ou nós não sabemos entender os sonhos porque nós não sabemos falar essa língua dos pássaros. Então, uma pessoa que não conhece essa língua vai ter tanta dificuldade com o vírus chinês e ele não sabe falar chinês, entende? É complicado. E só para finalizar esse processo, além dessa questão do albedo ou dessa volta na direção do mundo da luz, do paraíso, tem nossa própria origem divina, né? Que é o paraíso, já uma segunda fase, no texto da Gênesis. O início, Adão é criado de Hadama, que é a terra vermelha do mundo divino, e não o paraíso, que é um jardim, um pomar. E, então, essa Hadama, que é a terra vermelha, tem a ver com a rubedo, na alquimia. E lá, essa problemática não é nem terapêutica, nem maiútica, mas iniciática no sentido etimológico. A iniciação é voltar na direção do início, então da origem. Então, os sonhos eles vão carregar, em realidade, todas essas possibilidades de entendimentos, tanto no plano terapêutico, mais exteriorizado, mas ao mesmo tempo com um reducionismo um pouco maior, ou uma dimensão mais maiútica, o self, a descoberta de si mesmo, etc., ou a descoberta do nosso nome divino, da nossa fonte divina, da nossa essência divina, que é a questão da Rubens. Eu estou fascinado, Patrick, com a riqueza da tua abordagem, todas essas interfaces que você faz com a mitologia, com a alquimia, com a psicologia, quer dizer, realmente de uma riqueza impressionante. Agora me diga uma coisa, os sonhos, quando o terapeuta, vamos chamar assim, está trabalhando, né, com o cliente ou com o paciente, eles podem ser induzidos ou é preferível deixar que a atividade onírica venha naturalmente por conta do paciente? Para mim, precisa muito separar uma coisa de uma outra. O sonho em si é uma atividade do inconsciente. Toda a questão é como, se você quer manipular um sonho, você pode induzir um sonho sim, mas o que você vai induzir ou manipular? Esse processo vem de onde? Da consciência. Mas a consciência é separada. Então, é um cego no lugar onde você veja nada. Entende essas induções? Todo o trabalho interior é o inverso disso. O trabalho interior é sempre se desapegar, se desidentificar, estar mais e mais num certo vazio psíquico, porque mais você fica vazio, mais você recebe as informações que vêm do mundo interior. Então, menos você manipula as coisas, melhor é. A questão é que muitas pessoas querem trabalhar a questão do poder, das possibilidades, mas tem um perigo importante de enganos. E se você, mesmo se essas manipulações intrás funcionavam, mas qual é a maturidade da pessoa para receber isso? Entende? E como toda a questão das drogas, alucinógenos, etc., eu tenho nada contra. Nunca usei e nunca vou usar. Mas talvez de vez em quando tem pessoas que vão ser ajudadas com todos esses produtos. Mas de vez em quando tem pessoas que vão ter problemas psiquiátricos, da esquizofrenia e outros, porque não têm uma maturidade para controlar esses acessos. Né? Não é por acaso que o paraíso é guardado com querubim, com espadas flamejantes, entende? Os guardiões não têm uma função de proibição,
eles têm uma função de proteção da psique, porque quando somos prontos por isso, a entrada é natural, sem esforço, sem manipulação, sem nada. Mas se nós não somos prontos, é muito perigoso, porque você não tem a maturidade psíquica, a capacidade de fixação, de integração das coisas. Então é perigoso. Para mim, talvez me engano, né? Cada um tem seu próprio ponto de vista. Não, perfeito, Patrick. Eu particularmente concordo com a tua opinião. E é interessante que você apresenta os sonhos também como uma via, acima de tudo, talvez iniciática mesmo, né? Regiamente iniciática. Se, eu falei, eu tenho milhares de sonhos pessoais e mais de milhares de sonhos de grupos. Estou continuando a trabalhar o tempo todo. Lá, eu tenho grupos de sonhos na semana. Vou fazer uma formação em março sobre o livro mesmo, por exemplo, hein, para formar terapeuta, que estou chamando de psicontologia, para fazer a diferenciação com a psicologia. A questão do sonho é essa, é que a maior parte do tempo é uma questão ontológica. Hein? Quando nascemos no mundo existencial, somos totalmente identificados com o mundo exterior, que é normal, que é natural. Hein? A consciência vai olhar do lado de fora. O que importa é a palavra do papai, mamãe, dos professores, depois das representações que eu tenho de minha vida, do meu carro, não sei, bom, somos totalmente identificados com o lado de fora. Então, é complicado de entender que tem uma dimensão mais profunda dentro de nós, porque ela é afastada, ela é esquecida, que se chama inconsciente. Né? Então, toda a interpretação do sonho, em geral, é associada com esse reducionismo. As perguntas na psicologia, você sonhou seu pai, então qual é o problema com seu pai? Tudo bem, não falo que seja errado, mas tem uma outra pergunta. Essa sonho fala do pai existencial ou do pai espiritual? Do pai interior. Mas nunca a pessoa vai ir na direção do pai espiritual interior, porque ela não tem as chaves para entender do que se fala. Como interpretar isso? Então, o único jeito é ir na direção do plano exterior. Mas, em realidade, de um jeito fundamental, qual é a inteligência que organiza nossos sonhos? Né? Porque tem uma inteligência que não é nossa. Nós estamos dormindo. Então, qual é essa inteligência que vai conseguir pegar um elemento, um outro, um tigelo, um outro, que vai se chamar uma casa, uma paisagem, um carro, um avião, não sei, o nome de uma pessoa, etc., que vai juntar tudo isso para oferecer um sonho, que tem um sentido muito preciso. Qual é essa inteligência? Que é em cima da minha inteligência. Essa, para mim, que se chama inteligência agente, numa certa categoria da filosofia, ou Espírito Santo, uma visão mais espiritual e religiosa. É o Espírito Santo dentro de nós, que fala, em realidade. A língua dos pássaros, hein? O pássaro é o mundo espiritual. Então, essa língua pneumática, o problema é que as pessoas não sabem falar. Então, elas deixam fora essa dimensão mais espiritual e iniciática, porque elas não são preparadas nem formadas por isso. E, por exemplo, todo o trabalho que eu faço nessas formações, lá que eu falei, do passado, do presente, possivelmente do futuro, é tentar de ajudar as pessoas a entender essa língua, a falar essa língua. Porque não é uma coisa que se improvisa assim, é uma formação também. Precisamos ver como o sonho vai construir esses entendimentos, como ele vai comunicar conosco. Então, precisamos aprender essa língua. Vai de um jeito fundamental, essa língua que fala dentro de nós. Mas se nós não conseguimos entender essa língua espiritual, vamos reduzir isso no plano só existencial. Mas de um jeito mais ampliado, o sonho carrega essa totalidade. Ele carrega em mesmo tempo esse link que nós temos com o mundo espiritual e divino, de um lado, mas em mesmo tempo, essa jornada espiritual tem consequências na vida existencial, é mais claro. O ser humano ele não é separado de um jeito fundamental. A imago, que é a psique, em realidade, a imago Dei, do texto da Gênesis, donc là, da imagem e semelhança, e depois a imagem macho e fêmea, ela foi criada. A imago, elle est em mesmo tempo macho e fêmea. Então, a imago, que é a psique, elle est em mesmo tempo espiritual e existencial. Os dois são interligados, o tempo todo. Então, consciente e inconsciente são interligados. O problema é que
do jeito ontológico, consciente e inconsciente, são separados com a queda. E toda a arte do trabalho interior e dos sonhos é conseguir religar o que foi separado. Então, não tem uma interpretação do sonho que seja só espiritual, seria um erro, ou que seja só existencial, seria um outro erro. Precisamos entender as duas dimensões para reunificar a totalidade do ser humano. Eu tô maravilhado, Patrick, com a amplitude da tua abordagem. Você falou que você tem oferecido formações nisso que você está chamando de psico-ontologia. Veja a profundidade, pessoal, né, nessa técnica, né, que envolve, né, o trabalho com os sonhos, etc. Como é que o público que está nos assistindo pode participar dessas formações, Patrick? Quem O, pode participar? Quais são as qualificações necessárias? o livro, lá, por exemplo, o título é O Ser e os Sonhos, e o subtítulo é A Psicontologia entre Ciência e Espiritualidade. Porque eu percebi, com minha grande jornada, né? Eu tenho mais de 50 anos de jornada, uma certa realização interior, eu percebi que tem uma certa limitação na visão moderna da psicologia. A psicologia, de facto, elle é uma disciplina científica, mas a ciência ela mesma é associada com a separação. Hein? O positivismo, o Auguste Comte, o fim do século XIX, etc. Então, fazer da psicologia só uma ciência, orientando na direção do mundo exterior e do bem-estar existencial, é um reducionismo, uma limitação muito forte. Essa foi, para mim, uma visão evidente, e mesmo na visão de Jung, que abre muito mais essas questões. Por exemplo, a disputa, as dificuldades entre Jung e Freud, é que ela não estava colocada sobre os mesmos mundos, a mesma epistemologia, os mesmos tipos de conhecimentos. Hein? Freud teve a vontade de estar avaliado para a ciência, Jung com as tradições e as religiões. Então, não é o mesmo lugar. Hein? Não significa que um seja errado ou o outro certo, vice-versa, não. Tem diferentes graus na escada de Jacob, não. Hein? Mas, como eu percebi tudo isso, eu percebi também com a minha própria jornada que a revelação do ser que eu sou é associada com essa jornada e esses diferentes graus. Então, eu sou o meu trabalho associado com uma ontologia plural, porque a revelação do ser é associada com cada grau onde eu estou. Porque não significa que o meu ego seja errado, porque é a única coisa que conta, é a vida espiritual, não sei o que, não. O ego é uma faixa da identidade de quem eu sou. Meu corpo também. Meu corpo não é errado, meu ego não é errado. Mas não sou só isso. Preciso abrir outras dimensões dentro de mim. Então, quand eu percebi tudo isso, eu fui sobre essa pergunta básica feita a Adão, onde eu estou. Então, eu estou trabalhando muito com essa questão. Onde significa nível de realidade, é uma pluralidade de mundo de níveis de realidade, e diferentes níveis de ontologia. Mas a ontologia, o ser que eu sou, é associado com diferentes níveis de racionalidade. Então, com o mundo físico, o ego vai ter uma certa racionalidade, por exemplo, a consciência associada com a racionalidade dual, separação, dualidade. O inconsciente é uma racionalidade não dual, a língua dos pássaros. Então, temos diferentes tipos de racionalidade dentro de nós que precisam ser trabalhados também. Então, quando eu percebi tudo isso, eu percebi que a palavra psicologia estava limitada. É por isso que eu criei essa neurologia, psicontologia, para mostrar que não tem nenhum espelho psíquico que não reflita um certo grau do ser que eu sou. Porque os dois são sempre interligados. O ser e os sonhos. Né? São sempre interligados. Estou trabalhando sobre esse conceito há anos e anos. Por exemplo, o livro editado lá em dezembro desse ano é, de facto, a consequência do doutorado que eu fiz na França, fim dos anos 90, sobre essa mesma temática. Então, não é um trabalho que é recente, entende? Eu fiz análise da minha história de vida existencial com a minha história de vida onírica. Eu fiz um cruzamento entre a vida existencial e os sonhos, buscando indicadores, elementos, permitendo de ver onde eu estava, tanto no plano do inconsciente quanto no plano do consciente, etc. De tecer essas duas dimensões,
não vou entrar nos detalhes, mas foi um doutorado que foi avaliado para um filósofo especialista no imaginário, Jean-Jacques Weinberger, professor de medicina, psicólogos, etc. E depois eu fiz essa continuação de busca. Então estou oferecendo formações há anos e anos, ou trabalhando com grupos sobre a interpretação dos sonhos. Por exemplo, lá agora mesmo tem 2 grupos de sonhos, um que continua, um que vai se finalizar. Em fevereiro vai ter um grupo trabalhando sobre os sonhos. O instituto que vai dinamizar esse grupo se chama Escola do Diálogo. E a pessoa que cuida disso é Arnaldo Bassoli. Então, início de fevereiro vai ter um novo grupo, é um encontro semanal, às quinta-feiras de manhã. Lá é um trabalho sobre sonhos e tradições. É E uma esses grupos, dimensão eles são ampliada. presenciais ou podem ser participação online? Não, não, tudo é online, né? Tudo Não são online, olha que presenciais. maravilha. Tudo é online e tudo é gravado. Em geral, se uma pessoa falta uma vez, ela pode pegar o que foi dito. Então, esse é o primeiro grupo que vai começar lá em fevereiro, acho 6 de fevereiro, uma coisa assim, primeira quinta-feira de fevereiro. E vai ter, meio de março, um outro grupo que é dinamizado para uma amiga do sul do Brasil, a Lúcia Torres. Lá, essa formação, que será cada terça à noite, essa, semanal também, lá é uma formação associada com o livro em si. Então, a primeira formação é mais ampliada, é o link com as tradições em geral. A segunda formação é mais associada com o livro e com a entender melhor. Uma coisa é o texto escrito, outra coisa é o entendimento que cada um vai ter. Tem uma parte um pouco mais teórica e uma parte mais prática. Então, com a interpretação dos sonhos do grupo de participantes, né, para que pouco a pouco as pessoas conseguem trabalhar essa língua dos pássaros, entender melhor e pouco a pouco ter uma experiência permitindo de entender de um jeito claro tudo isso. O primeiro grupo lá é muito livre, né? O segundo, como vai ter é uma certificação no final, né? É um grupo de trabalho de 2 anos e 3 meses, com uma certificação final. Então, esse é mais formalizado. Um é mais livre, mais aberto, outro é mais formalizado. E para mim, não tem nenhum pré-requisito para entrar num grupo. O único pré-requisito é uma pessoa de desejo, boa vontade, que quer entender melhor a sua própria vida, a nível inconsciente, o que é profissional e que quer entender melhor os sonhos do paciente, etc. Imperdível, imperdível. Olha que presente o Patrick Paul, né? Nós temos que aproveitar o conhecimento, a sabedoria desse homem, né? Repositório de águas vivas aí de conhecimento. Fevereiro e março, já temos 2 cursos aí que nós podemos participar e eu vou colocar na descrição desse vídeo, Patrick, todos os links para as pessoas se inscreverem. Quero ver se eu faço também, porque a gente não pode perder essa oportunidade, pessoal. E o seu livro, como é que a gente adquire, Patrick? Dá para já está à venda? Sim, já está à venda sobre Amazon, claro, ou Paulus. Né? Maravilhoso, pessoal. É um livro que você não pode deixar de ter. Eu sempre falo que são daqueles livros que são obrigatórios, né? Na nossa biblioteca do buscador, daquele que prima pelo autoconhecimento, todos nós que estamos tentando reaprender a falar a linguagem dos pássaros, né? E temos o Patrick Poe aí para nos ajudar. Patrick, eu nem tenho como te agradecer por mais essa gentileza, por mais essa avalanche de conhecimento iniciático que você nos proporciona sempre. O canal sempre vai estar aberto para você, meu irmão, porque você é verdadeiramente um iniciado e um grande buscador e um grande professor. Um grande obrigado pelo convite, pelo carinho, nada mais que isso, e pelas oportunidades, sim, possivelmente, de fazer a difusão desse trabalho, então, e do livro. Muito obrigado. Imagine, essa é a nossa obrigação, meu irmão. Estou colocando os contatos do Patrick também, para você que quer convidá-lo para um curso, para uma palestra, onde quer que você esteja, realmente vale a pena. É um dos grandes batalhadores pela luz aí espiritual que temos hoje conosco. Patrick, obrigado, gratidão, tá? Pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.